Não está gravando. Ué, Está eu liguei já. Iniciando agora. Está iniciando agora. Deve ser a prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir. Porque, sem dúvida, a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Chico Xavier. Senhor, obrigado por este dia que se encerrou há poucas horas e por essa noite que chegou trazendo-nos uma oportunidade de aprendizado através dos teus ensinamentos na visão da doutrina dos Espíritos, clareando as nossas mentes e enchendo-nos de esperança no porvir. Que esta noite seja uma noite de bênçãos para todos, para todo o planeta, para todos os países e todos os seres que habitam esses países, para as infinitas moradas e os infinitos habitantes da casa do Pai. E nós aqui, tão pequeninos, nesse singelo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, trazido a nós por Allan Kardec, com o auxílio do Espírito de Verdade, a sua falange de espíritos de escola. Vamos ficando com o auxílio desses espíritos que todas as semanas estão ao nosso redor, nos intuindo, nos inspirando e nos aconselhando, nos sugestionando perguntas e questionamentos que nos abrirão mais ainda os horizontes, aclarando a nossa visão e o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por este encontro semanal entre nós, amigos de longa data. E eu rogo, Senhor, que estas bênçãos não fiquem apenas conosco, que elas sejam distribuídas a todos aqueles que nesta noite estão passando por algum tipo de necessidade, seja de que ordem for, Senhor. Física, espiritual, emocional, mental, financeira. Que todos sejam agraciados de acordo com as suas necessidades. Fica conosco, através dos emissários, para que nós possamos ter força e firmeza nas nossas indagações e questões. Esteja ao nosso lado, nos fortalecendo, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, seu Roberto. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos começando no capítulo 17. Né? Nossa, onde que eu marquei isso? Seja O perfeito. meu ainda está o meu ainda tá marcado no 16. Eu acho que aquele negócio eu ainda tenho que aprender muito, entendeu? Por isso ficou marcado aqui 16. Acho que eu não aprendi, não. O negócio é com mamão ainda. Né? Você pode servir a dois senhores? Eu fiquei com o mais fácil. Bom, vamos lá. Então, hoje é o capítulo 17, né, Elisa? Isso. Sede perfeitos. Capítulo 17, Sede perfeitos. Nós vamos aprender nesse capítulo os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instrução dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Podemos?
Podemos. Por mim também pode. Ok. Caracteres da perfeição. A Aninha também diz que pode. A Rosinha, essa Rosinha. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa teríeis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Olha, eu estava fazendo uma pesquisa. Esse capítulo 5 é o que o Emmanuel mais escreveu a coisas, né? Tem para mais de, 25 escritos do Emmanuel, só nesse pedaço aí, do capítulo 44 ao 50, mais ou menos. É muita coisa, é muita coisa. Mas aonde então, você está lendo isso? Hein? Aonde é que você está lendo isso? Você acabou de ler o Evangelho, mas você falou do Emmanuel? Aonde? Não, estou falando. Não, ele está fazendo um comentário. Ah, para o tá. estudo. A gente for pegar o Emmanuel para fazer. Não, tudo bem. For pegar o Emmanuel para fazer esse estudo aqui, a gente ia ficar em páginas do Emmanuel assim meses, porque é muita coisa. Cada página a gente sabe que é uma história, né? Que é muita coisa, né? Aí vamos fazer só pegar aqui um apanhado aqui. E eu botei só uma página aí que é sobre justamente os inimigos, né? Mas vamos começar aqui fazendo alguns comentários, tá? Amai os vossos inimigos. Acho que foi até a página que eu coloquei no grupo. Vocês viram? Oposições. Esse livro aqui. Do livro Segue-me, viu? Isso. Fala já. Não, eu sabia o livro. Só isso. Tá, eu botei até a foto dele lá no Zap. Tá no Zap. Segue-me, não vi, não. Tá lá no Zap. Eu vi só a página. Eu não cheguei a ver a página. Esse livro nem todo mundo tem, que ele, inclusive, né, ele é muito antigo, esse livro, é daquela editora lá de São Paulo, LAC, né? Ele é muito antigo, deixa eu ver de que ano que ele é. 1973. Né? Eu acabei de obtê-lo agora, acabei de baixar aqui. Segue-me. Então, né? Oposição. E quem compilou foi o Wallace. O Wallace é Leal, aquele do livro Na Esquina de Pedra, né, Elisa? Leal Rodrigues. Nós vamos falar aqui, essa paginazinha, né, o Emmanuel colocou um nome muito, eu achei muito legal esse nome, Oposições. Né? O que é que isso, como isso nos afeta? Porque se a gente for falar, fosse começar de baixo para cima, ia falar, sede, pois, vós outros perfeitos. Isso aí é o grande convite do Evangelho, é a grande finalidade do Evangelho. Tá? Nós, né, já sabemos, né, essa é uma informação sobre a nossa condição evolutiva. Tá? Nós somos espíritos, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a nossa finalidade é essa, é crescer, é ficarmos mais próximos dele. Tá? Mas nós vamos falar um pouquinho do ser de perfeito mais abaixo. Nós vamos fazer um joguete aqui que Jesus vai colocar como uma, entre as várias condições para ser perfeito, essas aí acima. Tá? O amar os vossos inimigos, né? O orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. A gente vai ver que são várias coisas que a gente, né, não consegue ainda realizar, mas que há
Tem que haver essa proposta para que a gente realmente consiga, né, chegar a essa perfeição relativa. Lembrando sempre que a perfeição absoluta, somente o Pai. Mas Jesus nos pede, nos dá, né, faz esse pedido, nos dá essa condição. Lembrando, assim como o Pai é eterno, isso é muito importante, a evolução também é eterna. Ela não tem fim. Apesar da gente não saber, de acordo com os Espíritos, a pergunta 3 do Livro dos Espíritos, o que é o infinito, nós não sabemos o que é isso, né? Mas a questão evolutiva não tem fim. Não tem fim. Tá? Isso aí, nós vamos. Essa frase, sede perfeito, serve até para o próprio Jesus. Né? Porque nem ele vai chegar junto ao Pai. Vai estar sempre próximo. Mas junto, não. Tá? Junto que eu falo assim, no mesmo nível. Porque se houvesse, no caso, alguém do mesmo nível que o Pai o é, levando ao pé da letra as palavras de Jesus, sedes perfeito como o vosso Pai como é o vosso Pai Celestial, deixaria de haver uma unidade no universo. Então, havendo duas unidades, o universo não se manteria como é. Né? Então, vamos lá, vamos ler essa paginazinha para depois a gente fazer mais alguns comentários, tá? Franco, ainda para abrir a nossa cabeça, a gente tem uma referência que, por exemplo, a Terra, em relação ao Sol, é uma bolinha de luz. Né? Se a gente pegar o nosso Sol frente a uma estrela, que eu não sei qual é a estrela essa, o Sol seria uma bolinha de gude. Então, isso daí está por algum lugar aí, para fora da galáxia nossa, e que foi um mantenedor de inúmeras galáxias. Para você ver, né? Talvez nós nem ainda éramos um ponto, né? Um ponto subatômico, não éramos. Então, a gente, para ver, para você, a imensidade, a tal ponto que o Carl Sagan, que é o pai, junto ele com Fera, que era materialista, com o Oswald, se eu não me engano, é Oswald Direct, não sei o outro nome, o primeiro nome do Hubble, né? Eu acho que é isso. É Hubble, ele e mais um Direct, eu acho que é isso. Ele materialista, ele disse, né? Quando veio as 10.000, depois que 10.000 novas galáxias, que ele viu aquilo, ele disse, é impossível não existir vida, né? Fora da Terra. Aí ele reverenciou a divindade maior. Por aí a gente, né, tem que curvar. É só para abrir um pouco. Desculpa aí, tá? Não, esse negócio, ser de perfeitos. Ninguém consegue essa perfeição em uma vida só. Isso aí. Tá? Então, o negócio é, né, evolução atrás de evolução, que acaba aqui, vai para outros planetas, outros planos, outras dimensões, e a evolução continua. Né? Aí Jesus nos fala, tá? Isso é o salmista que fala, e Jesus repete, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Olha só a questão evolutiva aí também. Né? Quando nós somos criados, que somos a famosa mônada, né, nos é dado o quê? Condições nos planetas né, nos dão os instrumentos para a nossa evolução. Né? O que acontece? Como nós somos mônadas, a única vez que Jesus, em toda a Bíblia, que se menciona a essência divina, né, Jesus, logicamente, fala para a didática, a gente tem uma compreensão didática, é em João, capítulo 4, a mulher samaritana, não me lembro o versículo. É no início, 15, 16, por aí. Quando ela pergunta, Senhor, devemos adorar Deus lá em Jerusalém ou no Monte Corazim? Né? Que é o Monte do Gafanhoto, que havia essa discussão entre samaritanos e judeus. E Jesus responde, Deus é espírito. Olha só.
A única vez que se fala alguma vez sobre a essência de Deus. Devemos adorá-lo em espírito e verdade. Ou seja, o templo está aqui dentro. Então, imagem e semelhança de Deus, nós somos criados, somos o quê? Espíritos. Não é isso? Vamos ganhando instrumentos, ganhando formas, vamos crescendo, vamos passando pelos diversos reinos que a gente conhece, os daqui, que é o mineral. Aqui já tem 5 reinos agora, ou 6, né? O vírus é um reino, tem outros aí que eu não me lembro, mas isso não é o caso. São 5 ou 6 reinos que nós conhecemos. Né? E em determinado momento no Evangelho é o que Jesus fala, que brilhe a vossa luz. Olha a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Que brilhe a vossa luz. Onde estão escritas as leis de Deus? A consciência. Brilhar a nossa luz é o quê? O que é ser perfeito? Né? A gente vai começar a volta para a casa do Pai, nos despojando de todas as impurezas adquiridas. Né? Vamos perdendo esses corpos materiais que nós tivemos durante sei lá quantos milênios, né? Ou milhões de anos, digamos assim, né? Para aos poucos, sim, nos tornarmos, né, espíritos puros. Né? Primeiro os espíritos, né, elevados, sábios, etc., até chegar no tal do espírito puro. Então, esse convite de Jesus à perfeição é uma coisa maravilhosa. E a gente pode começar esse convite aí pelas coisas materiais mesmo. A gente sempre fala aqui, né? Eu quero fazer algo, por exemplo, a gente fala do gari, que o gari trabalha satisfeito, trabalha feliz, o outro no outro lado da rua resmungão, né? Então, nós temos que procurar, já nas coisas materiais que nós temos, nessa que nós estamos trabalhando, e nos melhorar, trabalharmos com alegria e tentar sempre estar melhores. Por exemplo, o médico hoje que não se recicla consegue muito adiante, gente. Das descobertas da ciência, o veterinário, o dentista. É isso? Né? A gente vai vendo. O esporte, né? Eu vi um exemplo legal, Usain Bolt, não é isso? O jamaicano que batia recorde atrás de recorde dos 100 metros rasos. Sim. Olha só esse homem. Ele começou a bater o recorde. 10 segundos, não sei o quê, não sei o quê. Né? Digamos que ele leu o Evangelho. Mas ele não entendeu a essência espiritual do Evangelho. Sede perfeitos. Peraí, Jesus está mandando eu melhorar. Aí treinou mais 1 ano, 2, tal. Baixou dos 10 segundos para 9 segundos, milionésimos, não é isso? Quase 10 segundos. Depois de ter alcançado esse feito, que até hoje está todo mundo ainda um pouco distante disso, é como se ele chegasse, leu o Evangelho de novo, peraí, que a última vez ele conseguiu baixar em 2 milésimos de segundo a marca dele, a última vez que ele conseguiu baixar, né? Depois já teve outras coisas que ele... Entendeu? Tipo assim, você pode se melhorar mais ainda, se esforce mais. Eu vi uma camiseta ontem que tinha muito a ver até que eu achei com o assunto, era foco, força e fé. Foco, força e fé. Focar, eu quero melhorar. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem, eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje. É a força de vontade. Né? E a certeza que se eu tentar, eu vou conseguir. É o convite de Jesus nisso aqui, sede perfeitos. Tá? Só que, como é o lance, aqui ele está falando pro espírito, ele não está falando pro corpo físico. Então, aquela questão que ele também fala, eu venci o mundo, ele viveu aqui entre nós, mas em momento nenhum ele se apegou a nada do mundo. A gente viver no mundo, ter o mundo conosco, né? Precisamos do mundo, mas estarmos sempre botando à frente a nossa vida espiritual. É o sede perfeito dele. Enriquecer o que você está comentando, que muitos de nós, eu sei que nós temos que estar aqui no mundo, viver no mundo sem ser do mundo. E Jesus, reiteradas vezes, deu o exemplo edificante. Né? Quando foi que te vimos com sede e fome?
né? A assistência, que é, no caso, não é a caridade não é o móvel. Então, ele não está descartando que a gente deve promover, vamos usar essa palavra, né? A caridade material, que ela é a benevolência. É benevolência, né? É o pontapé inicial. É o pontapé, exatamente. Porque ele, reiteradas vezes, conversando lá com os apóstolos, ele chamava atenção para isso e para isso, né? Mente e coração. Sempre, só estou enriquecendo, ilustrando aí rapidamente. E para finalizar, para o Marco Aurélio existem 3 reinos: mineral, vegetal, hominal e mulheral. Você já ouviu ele falar isso várias vezes. Mulheral. Mulheral. Pode. Que o hominal está acima ainda. O mulheral é o terceiro. O hominal é o de ponta de linha lá, né? A Elisa gosta disso. A Elisa é Sou obrigada a discordar. Eu não Coloque de linha o mulherão. Eu botei a mão na cabeça e falei, que é isso? Eu esqueci disso, é verdade. Agora você falou, me lembrei. Mulheral, cara. Mulheral é que está no topo. Aí, olha ele. Você foi como é que é aquele Jorge, não sei de que lá, um inglês lá, Henrique VIII. Ô, Henrique VIII. Agora eu sou Henrique VIII. Jorge Henrique VIII. Jorge Henrique VIII. Ah, meu Deus. Toca o barco aí. Desculpa, é só brincadeira. Não, tudo bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Prima, Consuelo, seu Roberto? Está todo mundo nessa disposição aí dos seres perfeitos? Pelo menos eu penso. Eu tenho o direito de, pelo menos, pensar. É uma proposta, né, seu Roberto? Isso. Se a gente jogar a conversa fora aqui, fica só entre nós. Não tem problema não. A gente está aqui para acertar. É uma proposta, né? É uma proposta que o Evangelho, o grande objetivo do Evangelho é esse. É a gente sair daqui dessa... Né? Quando ele fala brilha a vossa luz, é isso aí, né? É aquela festa da parábola das virgens, né? Das virgens Lucas, que ele olha, assim, o rei olha, né? Ué, o que é que você está fazendo aí que não está com a túnica, né, nupcial? Então, essa túnica nupcial, né, através desse processo evolutivo, tá, é o nosso perispírito bem diáfano, bem purificado, já quase naquele ponto da famosa segunda morte. Jesus vem falando isso tudo aí para a gente. E graças à doutrina espírita, hoje a gente compreende, porque realmente o negócio, se a gente não tiver alguém para ajudar, né, a doutrina tem vários pontos aqui que nos ajudam, a gente fica meio perdido nisso. Né? Evolução. Né? O pai não cessa de trabalhar, nem eu, então nós também não podemos parar. Né? Nem o super-homem falava, né? Para cima e avante, né? Aquele super-homem antigo falava. Pro alto e avante. E avante, né? É isso aí, pro alto e avante. E avante. Né? Sempre em frente, né? É isso aí, senhor Roberto. A proposta é essa. Bom, vamos ler a paginazinha? Sim, Consuelo ou prima, tá tudo bem aí? Tá sim, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tudo perfeito. Então vamos lá. Essa perfeição é relativa, né, prima? Implicante. Vamos lá. A página. Eu estou com um livro na mão, olhando para o Evangelho. É mole? Ai, ai. Vamos lá. Oposições, do livro Segue-me, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Começa assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, através de Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Imperioso, modifiques a própria conceituação em torno do adversário, a fim de que se te apague da mente, em definitivo, o fogo da aversão. Isso porque o suposto ofensor pode ser alguém que age sob a compulsão de grave processo obsessivo, que se encontra sob o guante da enfermidade e por isso inabilitado a comportar-se corretamente.
que experimenta deploráveis enganos e se acomoda na insensatez, que não pode enxergar a vida no ângulo em que observas. É que nenhum de nós encontre motivos para lhe reprovar o desajuste, porquanto nós todos somos ainda suscetíveis de incorrer em falhas lamentáveis, como sejam Agora é nós. cair sobre a influência perturbadora de criaturas a quem dediquemos afeições sem o necessário equilíbrio. Iludir-nos a nosso próprio respeito quando não pratiquemos o regime salutar da autocrítica. Olha aí, pergunta 919, hein? Vamos lá. Entrar em calamitoso desequilíbrio por efeito de capricho momentâneo. Assumir atitudes menos felizes por deficiência de evolução, à frente de companheiros em posições mais elevadas que a nossa. É o famoso inveja, despeito, né? Nós ainda estamos suscetíveis disso, infelizmente, né? Já vi isso dentro da doutrina espírita com grandes médios, grandes escritores, né, que falam, porque só os livros do Chico que faz sucesso, os meus não, né? Em síntese, para sermos desculpados, é preciso desculpar. Reflitamos na absoluta impropriedade de qualquer ressentimento e recordemos a advertência de Jesus quando nos recomendou a oração pelos que nos perseguem. O Mestre, na essência, não nos impelia tão só a beneficiar os que nos firam, mas igualmente a proteger a sanidade mental do grupo em que fomos chamados a atuar e servir, imunizando os companheiros relativamente ao contágio da mágoa e frustrando a epidemia da queixa, sustentando a tranquilidade e a confiança dos outros, tanto no amparo a eles quanto a nós. Tá? Foi várias coisas aí. E aqui, quando ele fala, eu fechei o livro, até aqui, quando ele fala sobre essa questão aqui, que eu achei muito interessante, o Mestre, na essência, não nos impelia tão só a beneficiar o que nos firam, mas igualmente, olha só o que ele vai fazer, a proteger a sanidade mental do grupo em quem fomos chamados a atuar e servir. E eu li uma coisa aqui muito interessante, outro dia, mas eu não passei para vocês, que é um pedacinho só. Não sei se vocês conhecem essa tradução da Bíblia. Se chama TEB, tá? É a tradução ecumênica da Bíblia. Um grupo de protestantes, de católicos e de judeus se reuniram há uns anos atrás, não me lembro quando foi, tá? Mas deve ter aqui a data, e traduziram de novo a Bíblia, né? O Antigo e o Novo Testamento, e colocaram aqueles rabiscos, né? Aquele lance que tem, né, canto de página, né? Aquelas explicações, notas, né? Explicativas na página. E referente a esse capítulo, esse versículo 44 aí, que é amai os vossos inimigos, ele está falando aqui, olha o que eles falam aqui. O ódio aos inimigos não é prescrito no Antigo Testamento. Por que Jesus estava falando isso? Jesus estava falando para o povo judeu, logicamente serve para todos nós, né? Na comunidade do Corã, né, todo aquele que não pertencesse aos grupos dos filhos da luz era voltado ao ódio que emprega o filho das trevas à vingança divina. Aqui trata-se provavelmente do inimigo da comunidade religiosa e as alusões às perseguições. Este ódio violento no domínio religioso designa, portanto, antes uma oposição coletiva do que uma paixão individual.
Bom, vamos traduzir isso aí. Se chama sectarismo. Né? Essa é a questão do amar, que pelo que aqui esse pessoal entendeu, também faz parte do contexto. Quando Jesus fala isso, né, que ele viu aquele ódio que, infelizmente, os filhos da luz, entre aspas, eram os detentores do quê? Do monoteísmo. Eles, sendo detentores do monoteísmo, eles eram sectários. Essa palavra surgiu, né, nós comentamos no estudo de Paulo Estevam, 2 semanas atrás, 10 dias atrás. Saulo era sectário. Tá? Aquele grupo era sectário. Ou seja, eles eram donos da verdade. Eles não admitiam outros grupos. E aí começa o problema do ódio, um com o outro. E isso não está só na religião. Isso está em vários lugares. A preocupação de Jesus é isso. Você quer formar seu grupo? Forme. Tá? Por isso que o Emmanuel fala ali sobre essa questão do... Né, proteger a sanidade mental do grupo. Mas tem aquela história da laranja podre, apodrece todo o saco de laranja. Né? Aquele indivíduo, né, começa tanto a falar no grupo, aí é a tal da pregação do ódio. Nós temos em várias, né, toda vez que parece que há um grupo contra outro, em várias áreas. Cria logo isso. Essa questão não é para ser assim. É um direito de cada um ter o seu grupo. Vê a igreja, só um instantinho, Jorge, a igreja católica, né? Ela gerou muito ódio durante muito tempo. Vê os protestantes também. Agora nós estamos vendo. Aí a gente pergunta, os líderes religiosos que a humanidade já teve, vamos lá. Buda pregou ódio? Não. Jesus, Maomé não pregou ódio. O que a gente vê aí é uma má interpretação, tá, do livro deles, que se o nome dá o Corão. Tá? Krishna pregou ódio? Ninguém pregou ódio. Tá? Mas os grupos se formam e é uma preocupação muito grande do alto. Sectarismo. Só eu que tenho razão. Só a nossa casa espírita que tem razão. Olha só. E não é para ser assim. É até para apreciar o trabalho dos outros. Senão entra também no que o Emmanuel fala aqui, né? Se há algum trabalho maior, puxa vida, é um despeito, é inveja. Não é nada disso. Então, esses inimigos que ele comenta aqui, no Emmanuel, nessa folha, são inimigos que não é aquele só que dá paula, que a gente pensa que vai dar uma paulada na gente, correr com a arma perto da gente, vai nos xingar, não é nada disso, não. Ele está no... É ampla essa ideia de inimigos que o Emmanuel coloca aqui para nós. É muito ampla mesmo. É normal no trabalho. Inimigo, né? O pior inimigo é o mental, né? O inimigo mental. Se ele tiver uma mente forte, né, ele vai conseguir dominar as outras mentes. Né? Vai gerar tudo isso. Vai gerar. Bom, fala, Jorge. O que a gente vamos dentro dessa ideia sectária aí que você está comentando, eu fui pesquisar, né? Por que Jesus pediu a gente, né, sobre a questão do perdão? Aí o Pedro fez, mas Senhor, é só 7 vezes? Aí disse, não 7, mas 70 vezes 7. Eu, nas pesquisas, eu fui lá em Gênesis, lá atrás, na questão do problema de Abel e Caim, que Abel matou Caim, o problema vem dali. Porque Jesus conhecia isso. Porque tem um grupo, eu não sei o item 24, não é o versículo 24, eu estou procurando aqui, eu não estou achando. Eu não sei se é versículo 24. Eu acho que é aqui, descendente de Caim. Tem um senhorzinho lá. Neto dele, bisneto. Tem um senhorzinho que ele deu 70 facadas e traduz-se em chamado ódio, que é na questão da interpretação.
É o Lemeque, isso mesmo. Versículo. Lemeque. Estou com a Bíblia. Aqui, ó. Lemeque. 23, está aqui. Abriu, né? 23. Disse Lemeque às suas mulheres. É Lemeque, é esse senhor aí. Porque aí depois vinha o nascimento de Sete. Né? Que interpreta isso como. Eu não sei se seria. Então, se o cidadão, onde Jesus disse, não 7, mas 70 vezes, 7 vezes, para não cometer a mesma falta que o outro grupo. Ele não podia falar que esse grupo era o quê? Ele abordou a questão pessoal, né? Mas, na verdade, eram tribos. É só isso, só eu gostaria de trazer a lume, para a gente poder né, ter essa ideia, porque fica realmente, às vezes, a gente fica no vácuo, às vezes, quando muitas pessoas falam que têm o conhecimento, mas não colocam uma diretriz. Sim, você falou uma coisa que eu esqueci de colocar, que o judeu, como tinha a ideia, tinha ódio do gentil, tinha ódio do pagão. Positivo, ódio, é isso. Eu esqueci de falar isso aí, realmente, esse detalhe aí. Aí não era para ter ódio. Era simplesmente ódio. Não entende, tudo bem, vamos continuar a nossa vida, né? E aí por diante. É o que acontecia e, infelizmente, até hoje ainda tem acontecido. Perdura até hoje. Perdura até hoje. A nossa intenção agora, nesse instante, não foi deslocar em nada, não, pelo amor de Deus. Não, eu esqueci de falar esse detalhe mesmo. Isso aí, não. Esqueci de falar o detalhe. Estranho. Bom, aí nós falamos de inimigos, os persegue, calunia, né? Só que publicano, acho que todo mundo sabe o que é, né? O cobrador de impostos, que comprava o direito do romano, não, o próprio judeu comprava o direito do romano, né? Aí Jesus vem e fala sobre sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Porque isso que Jesus está colocando aqui sobre amar inimigo, perdoar, isso não significa a evolução em si. Olha só. Isso aí é o começo. Eu não vou conseguir nunca chegar a lugar nenhum odiando, né? Perseguindo. Tudo isso que a gente está comentando aqui. Então, se nós queremos conseguir chegar a essa perfeição, começar esse trabalho dentro de nós, esse é o nosso primeiro trabalho. É a pergunta 919, que eu até falei, o Emmanuel coloca lá naquela paginazinha dele, né? É aquele lance, é a gente se estudar primeiro, tirar isso de nós, né? E aos poucos diluindo, para que quando a gente conseguir diluir uma boa parte disso, nós vamos ver, olha só, até a visão de Deus de outra forma, ver Jesus de outra maneira. A gente vai começar a compreender que a nossa felicidade realmente está na como é que eu falo? A liberdade. E quando a gente está nesses sentimentos todos que aqui Jesus coloca aqui, nós estamos presos, estamos cativos. É como a gente sempre fala, o amor, né, une, o ódio imanta, nós estamos imantados ainda, um ao outro. E para evoluir, né, conseguimos alcançar o caminho da perfeição, nós temos que nos dispor de muitas coisas, largar, está tudo dentro da nossa mochilinha de viagem, tirando essas coisas dessa mochila. E aí sim nós vamos começar a trabalhar o quê? As virtudes. Aí vai ser mais fácil, né? Aí vem a paciência, a tolerância, né? Relativamente bondade, etc. A gente começa a trabalhar isso. Que essa é a perfeição que Jesus está nos pedindo. Seja perfeito como o vosso Pai é. Né? A gente vai nós vamos nos modificando aos poucos e nos tornando virtuosos. É o objetivo. O objetivo não é somente esse, não. Não vai ficar também um vácuo na gente. É tipo assim, a evolução vai fazendo trocas, digamos assim, né? Eu deixo de amar, passo a gostar, daqui a pouco deixo de odiar, passo a gostar, daqui a pouco estou amando, né? Passo a conseguir conviver com aquele problema que tanto me afetava, e tanto me afligia, e vamos começar, né, a mudar. Vamos por este caminho. Vai brilhar a nossa luz. Tá? Vamos vestir a túnica propicial.
E essa história de aliança, que é o Novo Testamento, a nova aliança. A palavra testamento significa aliança. Né? E quando Jesus coloca o primeiro milagre de Jesus, né, entre aspas, na bodas de Canaã, que é um casamento. Aquilo ali é a representação da chegada do noivo, que é Jesus. Ele chega para um casamento. Ali não está falando sobre. Não tem noivo nem noiva, se a gente for notar. Né? Aí tem aquela história da troca do vinho, que o vinho acabou, pega água, transforma em vinho. E aí alguém fala: puxa vida, até agora nos serviram o pior vinho, agora sim vem o melhor vinho. O pior vinho era somente as leis. O melhor vinho é o evangelho. Quer dizer, dentro desse simbolismo todo, tá? Nós estamos aqui dentro, que para os hebreus lá atrás, digamos que assim, o casamento era algo de mais importante que tinha na comunidade. Tanto que as festas duravam dias, né? Havia aquele lance do dote, né? O preparativo, tinha um amigo do noivo, tudo isso nós já comentamos aqui no nosso estudo. Né? Tudo isso é muito importante. Então, estar se preparando para o casamento, que é a evolução, é a nossa finalidade, é a finalidade do Evangelho, nos ensinar. E nós temos que tomar como finalidade. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse item 1? De novo, ninguém fala nada? Então vamos embora, Elisa. Item 2. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sedes perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Então, e o modelo quem foi? Pergunta 625. Modelo e guia. Jesus. Próprio, né? É, o próprio Jesus. Ele foi o modelo. Tá? E é interessante outra coisa aqui. Tá? Só como um comentário rápido. Só quando ele fala, sede, pois, vós outros. Vós outros. Ele não está se pondo numa situação. Nós outros somos nós. Porque Jesus já estava numa situação, né, muito acima, muito, não sabemos nem onde é essa situação. Tá? Nessa perfeição relativa, lá, né, é o copiador do planeta, né? Olha só. Né? Então, o conselho é para nós mesmos. Lá no livro de João, não me lembro qual capítulo. Tá? Ele sempre mostra para a gente que nós devemos nos esforçar para alcançar essa situação que ele está. Quando Maria Magdala, que ele sai, acho que é no Evangelho de João, que ele sai da tumba, né? Após a crucificação, que ela fala, Senhor, ele não me toque, eu ainda vou ao Pai, ao meu Pai, vosso Pai, ao meu Deus, vosso Deus. Ele já estava em outros planos, né? Ali estava, digamos, não, alguma coisa dele, um perispírito, alguma coisa dele. Quer dizer, ele sempre faz questão de colocar isso para que a gente, não é que ele está se gabando, não, que a gente se esforce ao máximo para alcançar essa situação. Chegue junto ao Pai. É o objetivo. Alguém quer falar? Então, vamos embora, Elisa.
Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima à divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, o que implica a prática de todas as outras virtudes. Fora da caridade, né? Não há salvação. É o que nós aprendemos. Vamos lá, Elis. Alguém quer falar? Eu gostaria aqui de comentar quando Eu comento. ele coloca aqui, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem ao que nos odeiam. Porque na época lá, e até hoje perdura, né? Falando do odiar, né? Perdura, mas na verdade, naquela época, aquele é o que nos amam menos, né? Por isso que a reencarnação é uma justiça nesse sentido, porque nos coloca junto de pessoas, desculpe eu usar o termo pessoas, espíritos, né? No qual, na verdade, nós, na grande maioria, os pais sempre foram os causadores do problema. Mas se forem os filhos, é uma pequena minoria. É por isso, filhos problemas, né? Agora, esposa, né? São também os problemas gerados por eles mesmos de vidas passadas, né? Então, está faltando ainda certos ajustes. Então, esse amor, né, menos seria a paciência que nós não temos, a compreensão que nós não temos. Na verdade, não adianta você dizer que tem, porque eu confesso a vocês, eu não compreendo assim, não. Nesse momento, nessa conjuntura atual, em que nós estamos vivendo... A tal da renúncia. O espírito de renúncia. Você sabe, né? Hoje, o evento passou agora, essa semana, em Panturram, né? E o pessoal está, eu vou usar a expressão como todo mundo usa, estão empurrando goela abaixo, né? O Senhor Noel, que não tem nada a ver com isso, e esquecendo o lado, né, que nos traz a fraternidade, ou melhor, que nos trouxe a fraternidade, a compreensão, esse entendimento. A gente vê inteligência notável. Tem no Evangelho, os espíritos usam uma terminologia, inteligências notáveis, né, perdendo-se diante desse aluvião de informações deturpadas. Está escrito lá. Né? Eu não me lembro qual o item, mas é lá no capítulo 5, mais ou menos, por ali. Não, foi no capítulo 10. Eu acho que é no capítulo 10, no 8 ou 9, uma coisa assim. Enfim, né? A partir do momento quando nós começarmos a termos essa visão, né, um pouquinho melhor, né, começarmos, eu vou usar a palavra divórcio, divorciar, né, estarmos no mundo, sem ser do mundo, não darmos tanta ênfase e enxergarmos, né, que aquele que está ao nosso lado é difícil pra caramba. É difícil. Eu estou aqui filosofando. Eu estou usando, né, não estou assim dizendo que eu faço. É isso que eu quero me referir. Esforço-me por tal. Por quê? Em determinado instante, né, quando as coisas nos incomodam, não vem uma volúpia enorme de dentro para fora? Então, é isso que nós precisamos trabalhar, essa ânsia, essa compulsão, que é uma aflição, que nos leva a triste situação de isolamento. É só isso que gostaríamos de enriquecer aqui
Porque ele continua aqui, ele diz, ó, mostra a ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade. Então, que é a caridade que nós precisamos promover em nós. Uso a palavra promover, é o que a gente precisa fazer em nós. Muito cômodo eu querer fazer para o outro, né? Muito cômodo a gente colocou, né? Sem uma tonelada de macarrão, de feijão, de arroz no caminhão, tá? Tô com a minha, como é que é o nome? Eu estou limpo. Esse é o veículo, esse é o meio, mas não é por aí. É nas atitudes, nos atos, nas ações que é difícil, muito difícil, mas não é impossível. Tá? Por isso aí, voltando ao que você comentou atrás, há poucos minutos aí, não é uma, não é duas, não é três, para lá, né? Encarnações, vivendo. A Condessa Paula, se foi falado, foram 7 encarnações para ela passar na lição, na 8ª, como rica. Por aí Uma a gente lição. tira uma lição. Uma lição. Para por aí, senão falar demais. Agora você animou a Consuelo. Animou. É Uma mesmo? lição de Consuelo. 8 reencarnações, viu? E pode botar mais aí. Uma. Mas não, depois que a gente pega o rumo também vai embora. O problema é esse. Essa questão da túnica nupcial, nós no momento estamos casados com a Terra, com a matéria, tá? Com o planeta. Nós temos que divorciar, usar a palavra aí que o Jorge usou, divorciar disso, para realmente ir para o verdadeiro casamento, né? É o casamento do espírito, né? Ou seja, com a verdade, né? Espírito e verdade. Alguém quer comentar? Seu Roberto, prima, Consuelo, Elisa? Então, vamos embora. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime lhes disse: sedes perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, como é que se fala? Está tudo aí. É só a gente começar. Já começar, né? Ver o vizinho, grande vizinho. Gente, é muito complicado, mas a gente tem que ir, né, lendo e absorvendo, aprendendo. O próximo capítulo, eu até preferi não começar ele hoje. O Homem de Bem. Mas se quiser, a gente começa, né? Não tem problema. Porque agora o Homem de Bem, digamos que é assim, o fruto deste começo evolutivo. Né? Realmente, da túnica nupcial está arrumado com ela para o casamento. Né? Já é um fruto. Mas veja bem, é o homem de bem, ainda está encarnado na Terra. Está aqui.
É o que eu acho, estava pensando, né, no nosso amigo lá do Obreiros da Vida Eterna, Asclépios. Né? Ele já tirou a túnica daqui do nosso planeta, já está se propondo a vestir outras túnicas. Né? Então, é uma caminhada. Uma caminhada. E nós temos que nos preparar para ela. Realmente, o homem de bem é isso aí, é o que está falando logo no início, é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. É a mesma coisa na pergunta 917 do Livro dos Espíritos aqui, tá? A mesma coisa, só que aqui está um pouquinho mais completo. Vai chegar lá, falta pouco. 917? Não, 918, desculpe. A 17, qual o meio de destruir seu egoísmo? A 918 é o homem de bem, a 919 é a famosa, né, do autoconhecimento. Bom, gente, alguém quer comentar alguma coisa? O senhor Roberto, quer falar alguma coisa? Eu só gostaria de deixar Não, só fala. uma coisa rapidinha. Lá no parágrafo anterior, né, quando ele fala mais acima, né, do sentimento de caridade, e trata das questões do problema do egoísmo, né, ele vem falar de benevolência, de indulgência, abnegação e devotamento. Se a gente for lá porque eu não sei se é a 917 ou 18, você falou aí, né? Trata do egoísmo. E lá na 632... 17, né? E lá na 632, no Livro dos Espíritos também fala da questão do egoísmo. É só para a fonte de pesquisa, quem tiver interessado, dá uma olhadinha lá, para a gente tentar demover isso da gente, né? Porque é difícil. Como o Alfredo diz, é difícil a rua quinta. Eu esqueci de botar. Rapaz, está acabando aqui a bateria que eu esqueci de ligar o. Puxa vida. Antes que acabe, consegui ligar, né? Eu esqueci. Nossa Senhora, por sorte, em último minuto. Bom, gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Prima hoje ficou calada. A prima, o exemplo da prima, nós falamos sobre o Bolt, né? O Bolt amanhã eu vou correr um pouquinho mais. Um milésimo a menos. Né? A prima amanhã uma palmatória a menos. Né? Menos palmatória, né, prima? Uma coisa para a gente comentar, não, porque a gente lendo já dá para entender tudo. O Evangelho é o Cristo. E nós precisamos deixar florescer esse Evangelho dentro de nós. Né? É aquilo, conheces a verdade, que a verdade te libertará. Então, é deixar acontecer. Vai ser devagar, muito lento, mas eu acho que é o caminho, com certeza. É isso aí. Vamos chegar lá, toda certeza. Conforme eu li, foco, força e fé. Né? A pessoa que escreveu isso estava pensamento legal. Tenho e tenho muita fé, o que me falta é a força. Pois é, mas temos que ter o foco. Né? O foco também é principal, porque o foco é eu vou realizar, eu vou fazer, é meu objetivo, né? Isso. E a força é a vontade, eu preciso mesmo, não posso voltar atrás agora. Comecei, tenho que ter a fé, né? Vai dar certo, né? Vai ter a confiança, né? O acreditar, né? E um dia eu vou conseguir, agora a força é que é complicado. Essa rede. Né? É. Alguém mais quer comentar? Roberto Consuelo. Pode comentar